Eu aprendi um sistema que me fez aprender a lidar com o bloqueio criativo, evitar a procrastinação e ainda me deu 2 centímetros de bíceps. Não, brincadeira. Isso foi o Matheus que mandou eu colocar aqui no vídeo. Mas a verdade é que trabalhar com criação envolve muita ansiedade. Se você está no mercado criativo, a chance é que você já tenha experienciado um episódio do famoso bloqueio criativo. E nesse vídeo eu vou te mostrar como eu aprendi a lidar com isso. Vem cá, Matheus, documenta aqui, ó. Mostra o chão. Mostra um pouco do tênis, né? Mostra pra galera que aqui é tudo verdade, ó. Tá vendo? É chão mesmo. É chão, ó. Então, você pode esperar aqui desse conteúdo é isso. Mentira, eu tô zoando aqui, imitando o Diogo Defante, caralho. O maluco foi pra Copa e falava pro câmera filmar o chão do Marrocos. Chama aqui, ó, olha só esse tijolo que só tem no Marrocos aqui, ó. Você que tá vendo aí né? O que é isso aqui? Isso aqui é mais uma etapa no canal do Lona. A etapa onde a gente comprou uma câmera. Deixa eu ver se é uma saga. 2 profissionais do audiovisual. Mas não importa, porque o foco aqui é trazer conteúdo de qualidade pra você. Você. Tá focando, meninas? Não quer o café? Hã? Café não. Não quer? Expressinho? Italiani? Hã? Ili? Forte? Bom, então o negócio é o seguinte. Deixa eu começar aqui o vídeo sobre bloqueio criativo, né? Mas, antes de começar o vídeo, a gente também queria dar esse recado pra vocês aí. Estamos comprando equipamentos, né? O Matheus tirou o escorpião do bolso. E aí a gente vai adicionar outros 2 formatos. Na verdade, a gente está pensando em fazer isso e a gente quer saber a opinião de vocês. O primeiro formato se chama Treine como um Designer. Então eu vou começar a chamar designers que vocês conhecem aí, designers da internet, e chamar eles para fazer um treino comigo lá na Moura. E claro, a gente vai treinar, mas a gente vai falar sobre design, vai falar sobre o mercado criativo. Se você gosta dessa ideia, você pode até já fazer aí algumas sugestões de nomes pra gente chamar, né? A gente vai chamar... Quem que a gente vai chamar, Matheus? Tio Caio. Tio Caio, vamos chamar o Tio Caio. Tio Caio vai treinar comigo. Quem mais? Calvino. Kelvin Almeida vai vir treinar comigo também. Fala uma mulher agora. Itamara Ferreira, diretamente do Rio de Janeiro. Vai ter que pagar passagem, Matheus. Não vai vir à toa aqui assim. Itamara Ferreira seria um prazer também. Bom, enfim, tem uma galera. Deixa aí embaixo você nos comentários quem vocês querem ver comigo no Treine como um Designer. O outro formato... Qual é o formato, Matheus? O segundo. Vlog, né, pô? De um bodybuilder. Bodybuilder Designer. Então a ideia é o seguinte. Pra quem não sabe, eu vou competir agora no segundo semestre. Eu quero documentar isso pra vocês. Quero mostrar aqui no YouTube, trazer um pouco da minha preparação, mostrar um pouco do meu dia, da minha rotina, envolvendo aí os cuidados com a dieta, os treinos e, claro, toda a parte de design. Comenta aí embaixo o que vocês acham desses 2 formatos. Estamos de volta, Matheus! Começando agora mais um vídeo aqui no canal do Lona. A gente já falou, né, da câmera. Cadê o seu microfone? Safado. Achou que ia passar, é? Começando agora uma nova fase, uma nova jornada aqui no canal do Lona. Estamos comprando equipamentos, agora a gente vai virar vlogger. Várias coisas, né, Matheus? Mas o intuito desse vídeo aqui é te ajudar com o seu bloqueio criativo. Então, pra gente falar sobre bloqueio criativo, a gente primeiro precisa entender o que é o bloqueio criativo. Matheus, fala você já teve bloqueio criativo? Cara, eu tenho um pouco, hein? Tem pouco, né? Você é uma máquina. Não, pior que é verdade, você é mesmo. Você é uma pessoa pragmática. Você é uma pessoa metódica. Você tem métodos, você tem que fazer coisas e você faz. Você não fica muito pensando, questionando isso, tô certo? É, né? Mas você ao mesmo tempo também sabe que tem momentos que você aproveita melhor o tempo. Você tá mais produtivo. Tipo, eu não tenho esse bloqueio, mas também eu não faço nada depois de um certo período de tempo. Tipo, se eu tiver que fazer alguma coisa foda, tipo, tem que fazer uma estratégia de alguma coisa. É de manhã. De manhã? Boa tarde, esquece. Já sabe que não vai rolar. Eu sou igualzinho. Mas o problema é que eu já estive na posição de ter que ser estratégico ou ser criativo, tipo, 6:30 da tarde, porque o cliente mandou. Entendeu? Mas tudo bem. Então é o seguinte, cara. Matheus, se eu te falasse que esse bloqueio criativo é um mito, o que você diria? Cara, eu diria que eu tô com você, mano. Olha lá. Puxando o saco.
Alguns autores, tá, já falaram sobre isso. Seth Godin. Inclusive, no famoso livro do Michael Bierut, aquele que tem How To, grandão em helvética na capa. Se você folha as primeiras páginas, tem uma frase do Chuck Close, que ele diz que inspiração é para amadores. O resto de nós simplesmente acorda cedo e vai trabalhar. Gosta dessa frase, Matheus? É forte. É forte, mas é verdade. Então o negócio é o seguinte... Eu sou criativo profissionalmente há quase 12 anos. Evidentemente que eu tive que aprender a lidar com o bloqueio criativo, com a procrastinação, com a ansiedade. Agora, eu realmente comecei a aprender a lidar com isso quando eu entendi que o bloqueio criativo é um mito. E quando eu falo que é um mito, eu não tô falando que é mentira, tô falando que não existe. Não, eu tô falando que de fato é uma história, é uma narrativa, é uma coisa que a gente conta pra nós mesmos. Quando a gente não tá tendo o resultado que a gente gostaria, ou quando a gente tá com medo se a gente vai conseguir esse resultado ou não. É meio que um mecanismo de defesa. Sabe por quê, Matheus? Porque o problema é da sociedade. É verdade, cara. A gente vive numa sociedade onde a alta competitividade exige que a gente esteja certo o tempo inteiro. Então, Mateuzinho, quando você tá lá produzindo os conteúdos pro Lona, quando você tá atendendo seus outros clientes, você tem a pressão de que se você fizer alguma coisa de errado, você vai perder os clientes. Da mesma forma, quem está assistindo esse vídeo aqui e está trabalhando, por exemplo, no CLT, também está o tempo inteiro com medo, porque se fizer alguma coisa errada dentro da empresa, pode ser demitido. Se você falar alguma coisa errada numa reunião, você pode perder o cliente. Então, a gente vive nesse ecossistema que exige que nós estejamos sempre certos. O que é estressante para caralho. Então, esse é o segundo fato que vai te ajudar a lidar com o bloqueio criativo. Qual que era o primeiro fato? O primeiro fato era você entender que ele é um mito, que é uma história que a gente conta para nós mesmos. O segundo fato é você entender por que a gente conta essa história. Que é por quê? Porque a gente vive nessa sociedade que exige que a gente esteja sempre certo. E o terceiro fato é que Matheus e você que está aqui assistindo a gente, trabalhamos com a criação, trabalhamos com a criatividade de alguma forma. Então, a gente está na intersecção entre o que já existe e o que pode ser criado. E ficar no meio desses dois mundinhos, Matheus, é extremamente estressante. Por quê? Porque a gente está convivendo com a incerteza. Vocês têm que entender que é o seguinte, por mais que a gente viva numa sociedade que exija que a gente esteja sempre certo, nós que trabalhamos com a possibilidade de criar o novo, a gente não pode esperar que a gente esteja sempre certo. Porque a proposta de criar o novo envolve errar. Eu deixo aqui a reflexão. Você já não se viu na situação de estar tendo que fazer algum trabalho no meio de um projeto e você sente aquela carga de responsabilidade que você precisa desenvolver uma peça, você precisa criar uma estratégia, você precisa criar alguma coisa e você ao mesmo tempo tem aquela vozinha que fica atrás de você. Será que você vai conseguir? Será que vai ser o suficiente? Será que o cliente vai gostar? Será que você consegue? Quando junta tudo isso, o que acontece, Matheus? Bloqueio criativo. Aí a gente trava. Aí a gente começa a não conseguir fazer. Por quê? Porque aparece o medo. Vocês têm que entender que ser criativo é uma escolha. Matheus, você escolheu ser criativo. Você escolhe todo dia que você está disposto a criar alguma coisa que ainda não existe. Certo? Da mesma forma que você escolheu a função de criar, você também pode escolher aceitar a incerteza como parte do processo. Porque é a incerteza que gera todos esses sentimentos. Ansiedade, angústia, medo, procrastinação. Todas essas coisas que acontecem quando a gente está tentando se defender desse medo do que pode dar, da incerteza que existe no trabalho criativo. Ligou a luz. Então hoje, Matheus, eu vou contar o que funciona para mim. Como que eu consegui contornar essas incertezas que o trabalho criativo gera e, naturalmente, aprender a lidar com o bloqueio criativo. E eu vou falar de uma das coisas que eu mais demorei para fazer na minha carreira criativa, que foi... Produzir conteúdo. Produzir conteúdo. Muito bem. Eu sei que muitos de vocês que estão assistindo podem estar passando pela mesma coisa. Muitas vezes, nosso bloqueio criativo aparece naquele lugar onde a gente tem mais incerteza e medo, né? Como eu estava dizendo. E produzir conteúdo tá no topo dessa lista, né, Matheus? Começar a produzir conteúdo e se manter produzindo conteúdo é muito difícil. E o primeiro formato de conteúdo que eu comecei a fazer e consegui não parar foi a minha newsletter, que caso você não conheça, o link está aqui embaixo na descrição para você curtir lá. Pra vocês terem uma ideia, eu comecei essa newsletter há coisa de 2 anos e hoje a gente já tá aí com quase 2.500 inscritos, mais ou menos, tá? O que eu acho incrível. Você acha incrível, Matheus? É bom que você acha, né? Ele não vai falar que não vai falar que é uma bosta, né, Matheus? Não vai. No aqui, na minha cara, não vai. Mas, na real, a gente sabe que, o único lugar que divulgo essa newsletter é nos meus stories na segunda-feira, logo depois de eu postar. Então, querendo ou não, o stories do Instagram sendo o único lugar que as pessoas podem encontrar essa newsletter, acho até que tá indo bem.
né? Mas eu escolhi este formato de conteúdo específico por quê? Porque além, claro, de ter o desafio de, começar a produzir conteúdo e conseguir manter, eu ainda tinha outro desafio, Matheus, que era a escrita. Eu, como todo designer que se preze, passei a maior parte da minha carreira achando que eu não ia precisar aprender a escrever. Mas é uma mentira. A verdade é que eu fingia que eu sabia escrever por boa parte da minha carreira, mas o que eu estava fazendo era simplesmente escrever o mínimo possível, por mais que eu estivesse trabalhando com estratégia. Mas por isso mesmo que eu tenho certeza que o que eu aprendi com essa newsletter vai com certeza conseguir ajudar você a lidar com as incertezas do seu trabalho criativo, seja lá qual for o trabalho, seja com cliente ou seja até mesmo na sua produção de conteúdo, em qualquer formato. Tá? Então é o seguinte, Matheus, depois de alguns meses agonizando, ficando ansioso, sabe o que é suar? Acordar suando nas mãos. Era o que acontecia toda segunda-feira de manhã quando eu acordava e eu sabia que eu ia ter que escrever a newsletter. Pelos primeiros meses, era isso que acontecia. Até eu começar a perceber que eu poderia tentar facilitar o processo. E eu fiz isso pensando em quebrar a newsletter, quebrar a tarefa escrever uma newsletter em outras tarefinhas menores. Até aí, nada de novo, tudo certo? Então, para vocês entenderem como que foi meu raciocínio, aquilo que me causava ansiedade era, como eu já expliquei aí no começo, a incerteza. Era eu não saber o que poderia acontecer. Então eu comecei a pensar, como é que eu diminuo essa incerteza? Em algum momento eu vou ter que ser criativo e pensar em algo para escrever. Mas, se eu quebrar essa tarefa em elementos, tipo, para eu escrever essa newsletter, quais são os elementos que tem que estar lá dentro? E aí, a partir desses elementos, eu consegui segmentar o meu trabalho, talvez a incerteza diminuísse. Ótimo. Então, como que foi? A primeira divisão que eu fiz foi assim. Eu sabia que a newsletter ia precisar ter, primeiro, um texto principal. Depois, uma frase sobre branding que tivesse alguma relação com o texto principal. Depois, uma recomendação de algum link externo. E por último, a minha agenda. E essa minha agenda só foi uma coisa que eu comecei a fazer depois de um ano de newsletter, que foi quando a gente começou a produzir conteúdos no Instagram e no YouTube. E aí eu comecei a colocar lá no final a agenda de conteúdos da semana. Então no começo era basicamente texto principal, frase sobre branding e link externo. Beleza? Fácil? Não tão fácil ainda. Por quê? Afinal de contas, o número 1, texto principal, é onde causava a suadeira, né? A minha newsletter, para caso você não saiba, tem o intuito de ser uma newsletter sobre os bastidores do branding. É um formato onde eu me propus a contar as histórias de quem trabalha com branding, no caso, eu. Então, eu fiz o seguinte. Vamos quebrar esse texto principal em 3 perguntas. 3 perguntas que, se eu fizer para mim mesmo, eu consigo simplesmente responder e, naturalmente, não me bloquear. Tá fazendo sentido? Então beleza, quais eram essas 3 perguntas? Primeira pergunta, o que aconteceu na última semana? Simples. Segunda pergunta, o que eu aprendi com isso que aconteceu? E número 3, qual é a conclusão disso? Faz sentido? Oi. Cara, isso foi genial da minha parte. Espero que isso que eu esteja falando pra vocês possa ajudar. Pensem, eu travava porque eu não sabia o que eu ia escrever. Eu travava porque eu ficava ansioso e eu antecipava o sentimento de não saber o que escrever. Para eu resolver isso, eu simplesmente diminuí a taxa de incerteza. E como eu diminuí a taxa de incerteza? Criando um sistema. Então o que eu estou querendo dizer no vídeo é: crie sistemas que diminuam a taxa de incerteza, a taxa de angústia que te causa quando você pensa neles. Crie sistemas que você quebre uma tarefa grande em diversas tarefas menores. E se for possível, crie um sistema que seja a prova de você mesmo, que foi como eu fiz aqui para criar o meu texto. Eu criei um sistema de 3 perguntinhas que são a prova da minha própria ansiedade. Gostou, Matheus? Sei. Faz sentido? Mas como é que eu crio o meu? Vamos lá, ótimo, tô gostando. Matheus tá com dúvidas. Fale algum tipo de conteúdo, fala algum tipo de tarefa que os criativos sempre se bloqueiam, sempre têm dificuldade em fazer. Vai gravar um vídeo. Como grava um vídeo? Pro YouTube? Não, pro Instagram, acho. Pro Instagram, um Reels. É. Perfeito. Primeira coisa, sobre o que é o seu Reels? Esse formato de Reels que você está fazendo, qual que é? Assim como eu tenho a minha newsletter, é o quê? Bastidores do branding. É onde eu vou contar os bastidores do que eu vivo no branding no dia a dia. Esse Reels, qual é o formato? Primeira coisa. Beleza. Depois que você define qual é esse formato, eu te pergunto, quais são os elementos que tem que ter nesse Reels? Tem que ter um título que chame atenção, que fale sobre uma dor. Tem que ter um meio onde você discorre sobre essa dor. E tem que ter um final com uma conclusão. Tô chutando aqui. Mas é assim que se faz um sistema, tá entendendo?
Que nem, vamos pegar notícias marcadas. Notícias marcadas. A gente vai fazer um Reels falando de notícias sobre branding, notícias sobre marcas. Legal, ótimo. Então eu já sei que eu posso criar um sistema. Quais são os elementos? Primeiro elemento, tem que ter uma chamada atrativa. A marca de água que ganhou 700 milhões de dólares. E depois, a estrutura da notícia. Primeiro, fato principal. Segundo, curiosidades. Terceiro, desfecho. E você pode transformar isso em perguntas, né? Então, tipo, o que é importante sobre a notícia? Qual é o fato mais curioso sobre essa notícia? O que você aprendeu com essa notícia? E aí você transforma isso em pergunta e pronto, você tem um formato de Reels que você não vai precisar mais ficar tão ansioso. É só você olhar lá e responder item por item. Gostei. Gostou? Agora ficou claro. Agora ficou claro. Tá vendo? É para isso que o Matheus tá aqui. Eu quero terminar esse vídeo te lembrando de que ser criativo é uma escolha. Você decidiu exercer essa função. Você decidiu acordar todo dia de manhã e se propor a criar algo que não exista. É tentador pensar que o perfeccionismo é o melhor caminho para a excelência no nosso trabalho. Mas, na verdade, a única coisa que ele faz é nos proteger da incerteza do resultado do nosso trabalho. Rascunhar, revisar, corrigir, tudo isso faz parte do jogo da criação. Mas aqueles últimos ajustes, quando você está insistindo, talvez signifique que você está entrando na área do perfeccionismo, onde o objetivo é você se autopreservar, não necessariamente o resultado do projeto. Então lembre-se, a única forma de a gente de fato ser capaz de criar algo novo é estando disposto a errar. Gostou desse final, Matheus? Eu gostei. Powerful. Se você gostou desse vídeo, se você tem algo para me dizer, se você tem alguma história para me contar, ou se você tá afim só de ajudar o projeto e deixar um emoji, né? Por favor, dirija-se à área de comentários. Algum recado, Matheus? Não. Não tem recado. Então, vejo você no próximo vídeo.